Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria espacial, aula número 11, prismas de bases quaisquer. Vamos agora fazer a parte 2, mais 2 exercícios de fixação. Lembrando que essas bases quaisquer serão bases diferentes de polígonos regulares. Tranquilo? Então a última parte faremos 2 exercícios, já que a gente já fez 2 na aula anterior. Agora o terceiro. Considere uma barraca de lona projetada de acordo com as indicações da figura a seguir. Ela deve medir 4 metros de comprimento, 3 metros de largura. As faces laterais devem ter 2 metros de altura, ele não deu essa medida aqui no desenho, e a altura total da barraca deve ser 3 metros. Então, a altura total 3 metros, e essa altura aqui que menciona as faces laterais, 2 metros. Isso vai ser importante para calcular o valor de x. O piso da barraca também é feito de lona. Nessa barraca, a superfície total da lona utilizada será: letra A, 39 mais 2 raiz de 10 metros quadrados, B, 43 mais 2 raiz de 10 metros quadrados, C, 43 mais 4 raiz de 13 metros quadrados, D, 45 mais raiz de 3 metros quadrados, letra E, 47 mais 2 raiz de 13 metros quadrados. Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a solução para essa questão. E na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Cuidado, não podemos pensar que essa parte aqui que está apoiada no chão é a base, porque aí não vai ser um prisma, porque a base não é paralelo ao que está aqui em cima. Então, nesse modelo de apoio não é um prisma. Mas se a gente pensar que a base será esse pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 lados, obviamente a parte paralela vai estar do lado de trás, também um pentágono idêntico a este aqui. Aí a gente tem um prisma de bases paralelas e as laterais são 5 faces laterais, cada uma diferente aí da outra, por exemplo, essa diferente dessa, que é diferente da base, mas as do lado de lá serão algumas iguais, né? Sem problema. Então a primeira coisa é calcular o valor de x. Como calcular o valor de x? Nós temos que toda essa altura é 3 e essa aqui 2. Então eu vou fechar esse triângulo e calcular essa medida dessa altura desse triângulo, que vai ser 1 metro. Se aqui até aqui é 2 e a altura toda é 3, a diferença é 1 metro. Como nós temos aqui um triângulo isósceles, essa altura corta aqui ao meio. Se aqui é 3, vamos pensar aqui 3 meios metros, ao invés de colocar 1,5 para facilitar o teorema de Pitágoras, e do lado de lá também 3 sobre 2 metros. Aqui nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras sem utilizar vírgula para facilitar o cálculo. Vai ficar a hipotenusa x ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 3 meios ao quadrado. Então eu estou aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. 3 meios ao quadrado. Portanto, x ao quadrado vai ser 1 mais 9 quartos. O número 1, em função de um denominador igual a 4, ou posso tirar o mínimo múltiplo comum, 1 é a mesma coisa que 4 quartos. Só para facilitar, sem necessidade de tirar mínimo. Aí eu vou ter 13 quartos. Então, se a gente tirar o mínimo, 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Dá na mesma. E aí a gente vai extrair aqui raiz de 13 quartos. Mais ou menos, porém, x é uma medida positiva, né, uma distância. Vai ficar raiz de 13, que não tem aqui de forma exata, e raiz de 4 é 2. Esse é o valor de x. Então vamos colocar aqui, x é raiz de 13 sobre 2 metros. Muito bem. Vamos agora calcular a área da base. Não precisamos do x para calcular a área da base. Por quê? Nós vamos dividir aqui 2 polígonos. Esse retângulo, que a base vai ser igual ao teto. Vamos dizer que a gente está apoiado agora
sobre esse pentágono. Vou chamar aqui de 1, e depois vou fazer aqui, por exemplo, de verde, esse triângulo 2. Então vamos calcular a área 1. A área 1 trata-se de um retângulo, 3 vezes 2. Mas, professor, 2 está bem maior do que 3. Não importa. O que importa são as medidas. O desenho não é o mais importante. Isso acontece muito nas questões de matemática. Se aqui é 2 e aqui é 3, obedeça o que está escrito e não vá pelo desenho. Então, 2 vezes 3, 6 metros quadrados. E a parte de cima, a área 2, que aí depois a gente soma para calcular a área da base, que aí o teto aqui vai ser exatamente igual. Vamos calcular a área desse triângulo. Base 3 vezes altura. Altura 1 sobre 2. Então, 3 meios metros quadrados. Aqui até a gente pode pensar na divisão, porque depois eu vou multiplicar por 2 sem problema algum. Então já tem aqui a área 2 e a área 1. Se eu somo os dois valores, eu vou ter a área da base. E a área da base vai ser 6 mais 1,5, 7,5 metros quadrados. Mas eu vou ter que multiplicar por 2, porque eu tenho essa área e a lá do fundo, para achar a área total. Vamos calcular a área lateral, que são várias faces, são 5. Veja, vamos começar pela parte aqui do lado direito. 4 vezes 2. Então, essa vai ser 8, só que a gente vai ter do lado de lá. Então, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Já calculamos essa e a lá do fundo. Só não vou calcular agora essa base com essa aqui, é o que está na lateral, são as 5 faces, 2 já foi. Muito bem, agora a base que está apoiada, ela vai ser uma lateral, quando eu apoiar o pentágono. Então 4 vezes 3, então, mais 12, ela é única. Agora essas duas que estão inclinadas, eu vou ter aqui essa medida, 4 metros, agora sim nós vamos precisar do valor do x. 4 vezes raiz de 13 sobre 2. Só que eu tenho que duplicar também. Então, 4 vezes raiz de 13 sobre 2 é a área de uma face dessa. Só que eu vou multiplicar por 2, porque tem a parte de lá. Então aqui eu já tenho as duas que eu calculei, 8 cada uma, então 2 aqui, mais 2 que são essas, mas essa base apoiada, não é a base do prisma, a base apoiada no chão, que é 12. Portanto, a área lateral será 28, mais esse 2 pode simplificar, 4 raiz de 13 metros quadrados. Agora sim a gente calcula a área total. A área total vai ser 2 vezes a área da base, esta, mas a que está lá no fundo, e a gente já calculou ela, 7,5, mais a área lateral, 28, mais 4 raiz de 13 metros quadrados. Portanto, a área total será 15, já podemos inclusive já fazer direto. Ó. Aqui eu tenho 15, aqui eu nem preciso do parênteses, porque não está multiplicando, está somando. 15 mais 28, 43, mais 4 raiz de 13 metros quadrados. Essa, portanto, é a resposta final para a nossa questão. 43 mais 4 raiz de 13 metros quadrados. Vamos voltar no exemplo do texto, né, na questão, e vamos identificar qual a alternativa correta. 43 mais 4 raiz de 13 metros quadrados. Letra C de casa. Ok? Continuando a última questão. Questão número 4.
Determine o volume do prisma oblíquo abaixo, cuja base é um paralelogramo de lados 4 decímetros e 2 raiz de 2 decímetros, que formam um ângulo de 45 graus. Então, esses dois lados formam um ângulo de 45 graus. E a aresta lateral, medindo 12 decímetros, e que forma 30 graus com o plano da base. Então, ele quer o volume. Note no desenho que aqui é a vista superior, base superior. Então, tem aqui essa base e aqui eu tenho a base inferior. Então, esse prisma está nesse formato, porém inclinado 30 graus com o plano da base. Se você identificar através aqui de uma outra visão, você vai até imaginar que seja aqui um formato diferente, né? Imaginando que lá no fundo está a base e aqui na frente está a outra, mas só pelo fato de ter pontilhado aqui e aqui ter colorido um pouquinho de cinza um pouco claro, a gente identifica, a gente poderia até tirar essa parte aqui, que aí ficaria mais fácil de identificar essa relação. Mas veja, a parte de cima está aqui, é uma base, que é o teto, e a parte de baixo está aqui o teto. Então tente visualizar essa figura dessa forma. Se não for dessa forma, o próprio texto nos ajuda a visualizar e calcular as áreas da base, áreas laterais, e área da base, área lateral e depois o volume, que realmente é o que precisa. Muito bem, vamos pensar em como determinar o volume. Eu preciso da área da base vezes a altura. Eu não tenho nem a altura nem a área da base. Mas como calcular a área da base? É um paralelogramo cujas medidas aqui 4 decímetros de um lado, esse lado é o mesmo, paralelogramo, e aqui 2 raiz de 2 decímetros. E o ângulo entre esses lados, 45 graus. Vou fechar esse triângulo aqui, ó, para calcular essa altura aqui, 90 graus. Basta aplicar seno de 45, porque vou encontrar o H, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, 2 raiz de 2. Eu vou precisar do H para a gente calcular a área da base, que é base vezes a altura, que é a área do paralelogramo. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, é H sobre 2 raiz de 2. Esse 2 raiz de 2 vai para lá multiplicando, fica raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 sobre 2. E aqui a gente pode pensar na simplificação desse 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Como as medidas estão em decímetros, 2 decímetros. Esse é o valor da altura. Com isso a gente já pode calcular a área da base. Qual será a área da base? 4 base vezes altura. 4 vezes 2, 8. Faltou a altura desse prisma oblíquo. Veja, para calcular a altura desse prisma, vamos pensar nessa aresta que a gente tem aqui lateral. Vamos fechar aqui uma altura até o plano da base. Esse é o H maiúsculo. Aqui a altura minúscula, a altura que refere-se à altura do paralelogramo. E agora ficou tranquilo. Para calcular essa altura, vamos aplicar também o seno. Então, seno de 30 graus, já que aqui temos um triângulo retângulo, cateto oposto H, dividido pela hipotenusa 12. Tranquilo? Aqui que o seno de 30 é meio, é H sobre 12. Esse 12 vai para lá multiplicando, fica 12 vezes 1 sobre 2, 6 decímetros. Essa, portanto, é a altura desse prisma oblíquo. E aí basta substituir 6 decímetros. Volume 48, 6 vezes 8, 48 decímetros cúbicos. Note a altura, uma dimensão, decímetros. A área, se eu fizesse aqui 8, seria 8
decímetros quadrados, a gente fez direto na fórmula do volume, porque um prisma tem volume área da base vezes altura, e o resultado é 48 decímetros cúbicos. Se ele quisesse em litros, seria também 48 litros. Então, esse valor é 48 litros, é o que cabe dentro desse prisma. Com isso a gente finaliza essa última questão envolvendo prismas de bases quaisquer. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.